Eu já apresentei requerimentos de convites aos ministros dos 2 governos aqui que nós estamos tratando. CGU dos 2 governos, AGU dos 2 governos, e assim sempre eu procederei. Eu tenho certeza que a maioria dos membros dessa CPMI só tem um lado, que é o lado dos brasileiros, dos pensionistas, que é o lado da população, das vítimas. Mas eu tenho escutado em todas as reuniões um enredo que não se sustenta, que é de que o atual governo interferiu e não permitiu a investigação. E aí eu gostaria de destacar, não sei se as pessoas estão aqui muito esquecidas de propósito ou estão realmente com a memória afetada, mas eu quero lembrar que o governo Bolsonaro trocou 4 vezes, uma quinta também, o diretor-geral da Polícia Federal. Nós tivemos o primeiro, Maurício Aleixo, depois indicado pelo então ministro Sérgio Moro, Alexandre Ramagem, que foi barrado, o terceiro, Rolando Alexandre de Souza, o quarto, Paulo Maiorino, e, por fim, o quinto, Márcio Nunes de Oliveira. E foram 3 ministros da Justiça. Estes ministros, ministro Sérgio Moro, ministro André Mendonça e ministro Anderson Torres. Mas eu pergunto para os senhores que estão mais carecas de saber do que o careca mais investigado do país, que é o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, o vulgo careca do INSS. Meu amigo senador Isalci avisou na transição do governo Temer para Bolsonaro, avisou o governo Bolsonaro. Nós não temos dúvida nenhuma que o governo Bolsonaro sabia e sempre soube. Porém, nada fizeram. Então, não fui eu que informei o Brasil acerca da interferência do governo Bolsonaro nas investigações. Eu destaco para quem está mal informado e precisa refrescar sua memória o seguinte trecho do primeiro-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Vocês podem colocar o vídeo, fazendo um favor? Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal. Não tem mais nada a dizer, apenas para concluir que as pessoas estão cansadas de ouvir essa ladainha, de que não é permitido investigar nesse governo. Foi agora que foi desbaratado esse grande crime, essa organização criminosa. E eu espero que os brasileiros acordem dessa dissonância cognitiva coletiva, como bem diz João César Castro Rocha. Para quem não leu o livro dele, eu recomendo que leiam, porque o Brasil está atravessando um momento muito peculiar. As pessoas estão enredadas, pessoas de boa fé, estão enredadas em muita mentira, muita desinformação, muita fake news, se assim preferem chamar, mas isso é todo dia, constantemente, uma avalanche sem fim, sem dó e nem piedade daquelas pessoas que estão nos acompanhando diuturnamente aqui e tentando ter uma esperança. Infelizmente, os cortes de alguns parlamentares e de muita gente envolvem essas pessoas de uma tal maneira que isso se transformou numa doença. Que os brasileiros tenham a verdadeira noção do que está acontecendo, que parem de acreditar em ladainha, que façam um mínimo de leitura para que nós possamos virar esta página e crescer, amadurecer como uma nação de verdade do tamanho que somos, da grandeza que somos. E todos nós, sim, de verde e amarelo, porque nós temos uma só bandeira, que jamais será vermelha, como quiseram agora começar a pintá-la com algumas listras vermelhas. Está na hora do pessoal acordar, porque já está até cafona. Eu, sinceramente, acho cafona a situação vexatória que estamos passando. Ficou brega, cafona, essa ignorância, presidente. Muito obrigado.